prazer estar aqui e trabalhar em parceria com a Karina e com o pessoal do Parar. E a parceria hoje em dia é assim, né? Eu estou rodando um workshop numa grande empresa com a minha equipe, e aí a gente vai ajustando o tempo aqui, fala por WhatsApp com eles lá, conversa com a Karina aqui para saber se era a próxima. Enfim, a gente tem que gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, essa é uma questão que a gente conversou até sobre como trabalhar o empreendedorismo e o planejamento. O que essas duas questões têm a ver? A partir do Design Thinking, que é uma metodologia criativa que insere a emoção dentro de geração de soluções, implementação de soluções e também de planejamento, surge muito forte essa questão do empreendedorismo. Só para eu entender um pouquinho, que levanta a mão quem já conhece um pouco de Design Thinking. Então, enfim, tem algumas pessoas que já estão ouvindo, outras que ainda não ouviram. E eu trago sempre algumas questões básicas, até para a gente mostrar um pouquinho e vocês saírem daqui com alguma noção do que é o Design Thinking. Então, assim, eu tenho uma empresa, né, também tenho esse coletivo que é o Thinkers Poa, em que a gente surgiu a partir de uma demanda inicial nossa de como colocar o Design Thinking em prática. Então, em 2010, eu trabalhei há muitos anos implementando grandes projetos, como a rede de conveniência da Ipiranga, com as 3 primeiras lojas em Porto Alegre. Hoje são mais de 3.000 lojas, né, que diz 2.000, são 3.000 lojas. E esse foi um projeto onde eu pude me colocar como empreendedora dentro de uma grande empresa. E aí, foi isso que eu encontrei em 2010 no Design Thinking e trouxe o Design Thinking aqui para o Sul. Porque eu achei que a gente, como gaúcho, a gente precisa muito trabalhar a questão de aprendizado ao erro, que a gente viu. Né? Porque o gaúcho é muito empreendedor, é muito engajado, quer muito realizar aquilo que coloca na cabeça. Né? Eu acho que o gaúcho é o mais resiliente que tem no Brasil. Eu digo isso porque eu trabalhei em vários estados já, e se uma ideia, ela demora às vezes para começar aqui no Sul, mas depois que ela entrou na cabeça da gente, né, o gaúcho não descansa até implementar. Então, esse é um ponto forte nosso, e a gente precisa entender e, às vezes, mesclar ele com outros. Então, aqui na Ipiranga, a gente aprendeu como testar as coisas. Né, o meu chefe, que é o Jerônimo Santos, ainda é o diretor de marketing nacional da Ipiranga, ele tinha uma frase que era um mantra. Eu chegava lá para dizer, Jerônimo, isso aqui não dá, a gente, né, não vai conseguir. Ele falou, se tu não tentou 10 vezes, não adianta vir aqui na minha sala dizer que não funciona. Então, tenta 10 vezes antes e aí depois a gente conversa sobre como, né, achar uma outra forma de implementar. Então, a gente, nessa época, as lojas de conveniência não existia Ambev, a Coca-Cola não entregava nas lojas, só Philip Morris e Souza Cruz entregavam na loja. Então, imagina o pepino, né, para alguém que tinha um posto de gasolina, cuidava de gasolina, álcool e diesel, e aí, do dia para a noite, tem mais 24 funcionários, 24 horas de funcionamento, com 5 a 8 mil itens para cuidar. Então, esse foi o cenário de aprendizado e de se inserir como empreendedora. XP, Bolsa de Valores, né? A XP montou um grande portal de educação, alguns anos atrás, e lá em 2007, eles falaram o seguinte, Carol, a gente está gerando, né, um grande movimento aí, porque a gente quer colocar mais pessoas para operar na Bolsa de Valores. A gente quer falar com todo mundo que ainda não opera. E eles conseguiram colocar isso em funcionamento. E aí, o que a gente fez lá? A gente viu, mas essas pessoas têm que realmente começar a operar. Ou seja, além de conhecer, elas têm que dar esse passo. Então, a gente prototipou uma área comercial e colocou isso dentro da XP. E aí, o salto foi quântico. Então, como a gente se coloca, né, dentro dos segmentos para conseguir gerar saltos quânticos. Esse aqui foi um projeto recente que está acontecendo com a Associação dos Arrozeiros de Alegrete.
E aí a gente trabalha no Design Thinking, vocês vão entender por quê, mas a gente faz uma grande etapa da empatia. Empatia é uma palavra que eu digo que surgiu no dicionário, porque a gente nunca tinha ouvido falar de empatia, e de repente ela passa a aparecer em todos os lugares. Empatia é uma capacidade de se colocar e de entender o outro. Então, assim, para quem a gente aqui, olhando essas inovações que estão acontecendo nos Estados Unidos e Europa, a gente se coloca no lugar deles e entende porque a gente vai para lá, a gente consegue ter uma vivência maior. Quem nunca foi, quem nunca teve contato, é mais difícil. Então, isso é um exercício, hoje em dia, que precisa ser desenvolvido. E aí, o que a gente está vendo lá com os arrozeiros? Que existem diferentes pessoas envolvidas nesse processo. Além de ter um plantador, tem o plantador que é tradicional, tem aquele que é novo, tem a associação, tem a universidade, tem os bancos. Tinham mais de 12 entidades envolvidas nesse processo. Por quê? Porque todo mundo quer construir uma solução conjunta. Então, assim, essa história, né, que o Flávio falou de você estar demitido, isso está acontecendo em todos os segmentos. Porque o produtor tradicional ele está sendo demitido pelo próprio filho. E o filho também não sabe se continua como um produtor. Porque eles passaram a ver a propriedade como uma empresa. Ou seja, eu posso plantar soja, eu posso vender a minha propriedade e investir em algum negócio, eu posso simplesmente deixar o dinheiro no banco. Então, existem muitas opções para cada coisa hoje em dia. E aí a gente tem que se colocar sempre com um olhar para entender o que eu vou fazer em relação àquilo. Então, para entender o porquê que essa questão do empreendedorismo e da metodologia criativa do Design Thinking é importante, a gente tem que entender um pouquinho como é que as nossas conexões cerebrais funcionam. A gente funciona através de sinapses. Então, isso que a gente está fazendo agora, de tentar encontrar ligações entre as diferentes ideias, são essas sinapses. E aí, as sinapses funcionam se existir emoção. Então, esse vermelho aqui, que está colocado nessa imagem, é a emoção presente em um pensamento. Isso aqui é o que está acontecendo dentro da cabeça de cada um de nós nesse momento. Ou seja, a gente está fazendo correlações e se existir a emoção, a gente vai fazer mais correlações. A gente vai ser mais criativo, mais inteligente. Porque inteligente hoje em dia não é saber tudo, não é? Porque senão o Google é o mais inteligente de todos. Inteligente é conseguir compreender e conseguir fazer correlações. Então é isso que a gente precisa estabelecer. E o Flávio também falou de um mindset. Então a gente precisa estabelecer esse novo modelo mental. Por que tinha música aqui no início? Porque a música conecta, porque a música nos toca. Ela não está só na mente, ela começa a envolver o corpo. E aí tem uma coisa importante de vocês darem um Google aí também no intervalo, que é o segundo cérebro. Os Estados Unidos têm o maior volume de pesquisa hoje em dia, tá nesse tema, né? Se a gente digitar second brain em inglês, vai surgir muita coisa. Qual é o nosso segundo cérebro? É o estômago, o intestino. Então, a nossa mente vai funcionar melhor ou pior de acordo com a quantidade de bactérias que a gente tem, né, no corpo. Então, olha quanta conexão começa a acontecer, e aí por isso que a emoção é presente. Então, aquilo que a gente chama de gut feeling, aquele frio na barriga, ele passa a ser importante. Essa intuição, né, essa sensação, ela é uma inteligência. E vai nos ajudar a tornar a mente melhor ou pior, né, dependendo de como ela estiver. Então, Baran, foi o cara, um americano, um general que desenhou a internet, ele era responsável pelo envio e recebimento de informações que eram centralizadas. E ele imaginou se essas conexões tivessem alguns pontos em comum. E aí ele pensou, e se eu conectar todos esses pontos entre si? E assim ele criou a internet. Então a gente falou, né, o vídeo ali no início fala de um protótipo. O protótipo é exatamente esse elemento do meio.
Estava conversando com a Karina no início ali, que a gente estava dando entrevista para o pessoal que está nos assistindo, e o planejamento é aquele inicial ali. Ou seja, o planejamento ele vai acontecer com um número menor de pessoas, a gente vai estar mais centrado, vai estar mais focado, e a gente define um caminho. Mas aí, quando isso acontece lá na prática, no campo, na implementação, passa a envolver um monte de pessoas. Então, assim, entre o que está no papel e aquilo que vai acontecer, existe um grande abismo. Né? Quem trabalha sabe o quanto a gente tem que se dedicar para fazer isso acontecer. Então, o protótipo é criar uma experiência que gere a sensação de realização e de realidade para que a gente consiga entender onde que a gente errou, o que esse erro nos trouxe, como a gente vai corrigir, porque o erro não é o fim do processo. O erro é o caminho, ele é a metade, porque aí a gente percebe o que aconteceu e vai em frente de uma forma mais rápida, mais ágil, mais simples e mais barata. Então, a gente precisa simplificar, a gente precisa agilizar. E aí, por isso que a gente, né, usa esse coisa. Então, o mundo está muito conectado. A gente diz que a pirâmide de Maslow tem aí, né, necessidades básicas mais importantes. Né? A gente tem mais pessoas com acesso à internet no mundo do que pessoas com banheiro. Isso é uma estatística para nós, parece absurda, mas se colocar a África, né, junto. Então, assim, estar conectado é uma necessidade muito, muito relevante. E aí, acho que travou. Eu gosto dessa imagem aqui, porque às vezes a gente quer inovar, a gente quer agilizar, a gente quer pensar coisas novas, só que a nossa atitude está em repetir aquilo que já deu certo. Então, a gente precisa se lembrar, né, só olhar coisas de inovação não quer dizer que a gente vai se tornar inovador. A gente tem que alinhar aí o nosso primeiro e segundo cérebro para conseguir agir de uma forma diferente. E aí essa brincadeira eu trouxe lá do Rio, porque trabalhando muitos anos no Rio, voltei para Porto Alegre para compartilhar o Design Thinking aqui. E aí eu sempre pergunto, né, quer ser feliz ou quer ter razão? E aqui no Sul a gente pergunta para os gaúchos e todo mundo ri assim, meio sem graça, porque a gente prefere ter razão. Né, eu vejo que o pessoal está rindo. Então, assim, se a gente tiver razão, a gente vai ser feliz. E aí a gente tem que ver se esse nosso modelo mental está nos ajudando ou não. Então, né, quando a gente traz ele à tona, a gente pode fazer uma escolha. Então, o Design Thinking está baseado em empatia, em colaboração e experimentação. E eu simplifiquei o Design Thinking. Né? Se vocês derem o Google, vocês vão ver que tem muitas formas, muitas etapas. E eu costumo trabalhar com 4 etapas. A empatia, que é isso de colocar esse segundo cérebro na jogada, essa sensação, entender as outras pessoas, envolver elas já no desenho de um planejamento, definir qual é o problema. A partir dessas pessoas envolvidas, qual é o real problema que a gente tem? E aí a gente faz uma ideação criativa e insere o protótipo no processo. Então, com essas 4 etapas, a gente consegue fazer implantação e realização de grandes projetos, de pequenos projetos. E aí a gente entra naquele ponto que a gente estava falando. Cada pessoa passa a ser um empreendedor. Então, ao invés de a gente ter equipes, funcionários que vão agir de acordo com um modelo industrial em que cada um só faz uma parte e não olha para a parte seguinte ou para a parte, né, para a pessoa, para o processo anterior, cada um passa a se tornar um empreendedor. E se eu sou um empreendedor, o que acontece? Eu tenho que estar olhando para o mercado, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que entender aonde eu estou inserido, como é que eu vou agir, que prioridade que eu vou ter em cada momento. Eu tenho que começar a tomar decisões de uma forma mais rápida, mais ágil, e eu tenho que tomar melhores decisões. Porque se eu sou empreendedor, não adianta ir lá dizer para o meu chefe depois, eu fiz aquilo, não funcionou, aquilo que tu me disse não deu certo. Não dá. Se eu sou empreendedor, eu estou engajado, eu estou inserido e eu estou motivado. E aí eu estou junto para errar e para acertar. Então, eu tenho que trazer as pessoas todas, né, de todas as áreas, inclusive o cliente, muitas vezes, para já participar lá no início do processo.
Então, vou passando mais rapidinho aqui, né? A gente usa o Design Thinking para criar muitas opções, para criar divergência e depois convergir. Eu brinco que aqui no Sul a gente fica dançando a chula, né? Porque quer decidir, assim, aí fica só brincando, a gente adora uma discussão. Isso é uma coisa ótima, mas a gente tem que ir além da discussão. Fazer com que essa discussão gere uma ação. Então, a gente pode, ok, eu abro mão da minha decisão, da minha visão, vamos testar a do outro. Depois, se não der certo, a gente testa aquela que eu tinha. Ou, quem sabe, a gente constrói um mix das duas visões. Então, a gente consegue ser mais inteligente. Então, a empatia, ela também consegue ajudar o empreendedorismo. Essas grandes marcas aqui, eu descobri que elas têm uma coisa em comum. E aí a gente pode listar uma série de coisas, né? Nos workshops a gente consegue aprofundar isso mais. Mas o ponto é que todos eles eram imigrantes e empreendedores. Nenhum desses caras criou a sua empresa no lugar onde nasceu. Então, se eu vou para um outro lugar, eu tenho que sentir, perceber, observar como é que as pessoas se comportam. O que eu digo é importante, o que eu faço tem que ir feito. E aí eu estou colocando o corpo nesse processo e estou muito mais ligado. Então, aí já fica, né, uma dica de como a gente pode trabalhar. Aquilo que as pessoas querem, mas trazer aquilo que elas realmente estão precisando. O mundo está muito complicado, está muito cheio de demanda. E a gente tem que ir naquilo que as pessoas realmente querem. E aí, assim, público-alvo, definir um público-alvo é uma coisa. Mas quando a gente vai para uma persona é diferente. Então, um homem de 60 anos que mora em Londres, ele pode ser o Príncipe Charles e ele pode ser o Ozzy Osbourne. São personas muito diferentes. Só público-alvo, hoje em dia, não adianta. A gente precisa entender com quem a gente está falando para realmente perceber qual é o problema. Então, se a gente está falando, né, de mobilidade aqui, antes a pergunta era que carro você quer, que cor de carro você quer. E hoje em dia você quer mesmo um carro. E aí você quer mesmo uma transportadora? O que realmente as pessoas estão querendo lá no fundo, né, da sensação delas. Então, aqui um case de cerveja artesanal gaúcha. Alguém aqui tem algum amigo que faz cerveja artesanal? Quase todo mundo. Alguns anos atrás, tinham só 20 cervejarias gaúchas aqui no Sul. E essas cervejarias se reuniram e a gente criou um projeto com eles. E hoje existe uma loja só de cerveja artesanal gaúcha que tem 180. Isso aconteceu porque eles se reuniram como empreendedores, criaram um movimento e começaram a gerar degustação, evento. Hoje em dia a cerveja artesanal está ligada com algum evento bacana. E a gente começou a gostar de cerveja artesanal, porque a outra cerveja não fazia isso pela gente. Então, né, aí a gente começa a ver que a atitude empreendedora ela passa a ser muito relevante. Então, o protótipo é juntar a ideia e um teste na prática. Isso é prototipar, é colocar no processo para a gente poder errar. E aí, eu gosto de dizer que prototipar é melhor feito do que perfeito. Melhor a gente fazer, testar, ver o que aconteceu, do que fazer só perfeito, porque às vezes a gente pode deixar de fazer. Então, isso pode ser uma prototipagem. Ou seja, eu posso fazer um desenho de alguma coisa, se eu conseguir criar aquela sensação a respeito disso, eu estou fazendo uma prototipagem. Às vezes a gente pode simular uma grande ação com teatro mesmo, e aquilo já vai fazer com que a gente entenda melhor quando a gente for colocar isso na prática. Então, assim, para a gente se tornar empreendedor, a gente precisa testar as ideias. E se a gente quer criar uma ideia de empreendedorismo, uma energia de empreendedorismo na nossa empresa, a gente precisa se abrir para as ideias dos outros, deixar eles errarem e a gente colaborar junto. Não é ir lá e dizer, viu, tu errou. É se colocar junto nesse processo e dizer o que aconteceu que deu certo, o que aconteceu que não deu certo. Como a gente vai melhorar isso? Então, a gente se inserir junto nesse processo e definir que a gente vai acertar. Então, a gente vai errar até acertar. E quando a gente acertar, a gente vai acertar de forma quântica, porque a gente já testou
a gente já se envolveu, e aí o acerto ele tem um potencial muito maior do que no processo tradicional. Então, a ideia é que a gente, né, faça aí esse salto, se coloque para testar, para errar, para estar mais aberto. Que aí a gente consegue gerar algo relevante para compartilhar. Então, uma questão chave do empreendedorismo é compartilhar. Eu não só defino regras e processos para os outros. Eu compartilho aquilo que eu sei, aquilo que eu sinto é muito importante. Lembrem que aquilo que eu sinto é uma inteligência. Então, se ela estiver conectada, né, eu vou ter uma inteligência potencializada. E aí queria desejar, então, para vocês um ótimo evento, né, e que, assim, jogando umas sementes aqui, né, algumas coisas que fiquem aí para poder dar um andamento. Tá bom? Queria agradecer e deixar aí um bom dia de trabalho para vocês. Obrigada.